Capítulo 7. O maior dos presentes. O restaurante onde estávamos achava-se iluminado pela brilhante luz do sol que se derramava sobre nós através dos enormes vitrais das janelas. A saborosa comida combinava-se com a atmosfera descontraída do local, e o agradável bate-papo com meu amigo completava aquele delicioso almoço. Em dado momento, conforme a nossa conversa foi se tornando mais pessoal, ele me confidenciou um problema muito preocupante. Estou com um problema, ou melhor, o problema é de um grande amigo meu, disse-me. O nome dele é Tom. Ele trabalhava comigo há tanto tempo que é quase como um irmão. Na verdade, tenho mais amizade com ele do que com meu irmão de sangue. Nossa confiança nele é tal que eu e Jan viajamos de férias e deixamos a empresa nas mãos dele. Sua esposa até toma conta dos nossos filhos quando isso acontece. Sempre passamos o Natal com ele e sua família. E além disso, Tom sempre foi um cristão muito sério. Meu amigo continuou. Uma tarde dessas, Tom entrou no meu escritório e contou que tinha usado o horário do almoço para se encontrar com uma advogada especializada em divórcios. Disse-me que a questão já estava resolvida e que eu nem precisava me dar ao trabalho de tentar dissuadi-lo da ideia. Ele e a esposa têm lá seus problemas, mas sempre conseguiram resolvê-los. É certo que ela é uma mulher exigente, mas eles foram acompanhados por um profissional, e parecia que ambos haviam cedido em certas coisas em nome da união. Agora ele está dizendo que o casamento acabou e o motivo é que não consegue mais perdoar a esposa. Aquelas palavras mudaram o tom da animada conversa que estávamos tendo, tornando o clima sombrio e levando-nos a um estado de triste reflexão. Percebi que, acima de qualquer outra coisa, meu amigo estava sofrendo, pela esposa de Tom, pelo erro que o amigo estava cometendo e pela confiança nele que jamais seria a mesma. Tom havia concluído que era incapaz de perdoar sem se dar conta, talvez de que ele mesmo fora perdoado por Deus. O perdão é fundamental para que possamos ser semelhantes a Cristo. O amor de Deus é firme o bastante para continuar estendendo-nos perdão e amor, independentemente das injustiças que cometemos contra ele. Daniel estendeu o perdão. Mesmo diante de uma cruel injustiça, ele perdoou aqueles que o levaram cativo e que saquearam e despojaram sua pátria. Serviu justamente aqueles que tinham todo o direito de odiar. Ao fazê-lo, tornou-se apto a liderá-los. Foi difícil, mas o perdão fez dele um homem mais forte. É muito difícil quando, por exemplo, o marido descobre que a esposa está comprando presentes para outros homens com seu cartão de crédito. O marido fica sabendo que a esposa tem um caso com outra mulher. Os pais descobrem que o filho ou filha é viciado ou viciada em drogas. Alguém volta de férias e constata que não tem mais nenhum tostão, que está endividado e que seu sócio, responsável pela situação, foi embora da cidade. O conselho da igreja demite o pastor porque ele se recusa a realizar a cerimônia de casamento da filha do presidente do conselho que está se casando pela terceira vez. Somos rejeitados por nossos enteados. A polícia mente acerca do erro cometido contra nós a fim de se proteger. Nossa família passa por necessidades e não conseguimos arranjar emprego. O assassino do nosso pai foge e nem sequer é processado. Conheço homens que passaram pelas circunstâncias acima. Em cada uma delas, foram obrigados a escolher se perdoariam ou não. E todos optaram por perdoar. O maior presente que Deus nos deu foi o perdão dos nossos pecados por meio de seu Filho. Cristo prometeu enviar o Consolador que testificaria a seu respeito. E o testemunho que ele dá é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais você e eu, assim como o apóstolo Paulo, somos os principais. O Espírito testifica que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Em vez de nos condenar, ele nos salvou. Ele sofreu a cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Jesus poderia ter vindo à Terra, pregado o Evangelho e levado uma vida sem pecado. Porém, se não tivesse conquistado o nosso perdão na rude cruz, talvez o céu jamais teria se aberto para nós.
O perdão abre portas, a falta dele as fecha. Diante de Deus, todo mundo é culpado e necessita receber o perdão. O presente de Deus para o mundo é Cristo e o perdão dos pecados, o que nos coloca numa posição de justiça diante de Deus. Assim como Cristo nos perdoou, ele nos exorta categoricamente a perdoar os outros. Esse princípio é tão forte que Jesus chegou a afirmar que, se não perdoássemos ao próximo, também não seríamos perdoados por Deus. Quando enfrentamos tempos difíceis, o único elemento que pode nos capacitar a perdoar como Deus nos perdoa é o poder do Espírito. Não há, em nós, a capacidade natural de fazê-lo. Necessitamos do poder sobrenatural do Espírito Santo. O perdão é uma expressão da verdadeira santidade. Deus é santo. A essência da santidade é o amor. A essência do amor, a graça. Da graça, a misericórdia. E desta, o perdão. O perdão que vem de Deus. Ao longo dos anos, estive em lugares onde os homens pensavam que a santidade era algo exterior, expressa, por exemplo, em não usar enfeites ou joias, não levar uma vida sofisticada, cumprir as obrigações legais para com Deus e conformar-se a determinadas regras de vestir. Com isso, criavam barreiras que os separavam daqueles que discordavam de seus padrões. A maioria deles não se fortaleceu contra a maldade do mundo, apenas se endureceu e tornou-se legalista e rancorosa. O que eles buscavam dos outros era a sujeitação e não a submissão. O perdão é sempre obra da graça e nunca do merecimento. Caso fosse fruto da nossa boa conduta, poderíamos fazer por merecê-lo. Entretanto, ninguém jamais poderia fazer o suficiente para retribuir o que Deus fez ao enviar seu Filho. É impossível comprar o perdão divino. Alguns pensam, erroneamente, que sua piedade, seu fervor ou suas doações os tornarão merecedores de um lugar no reino de Deus. Pode até ser que tais indivíduos encontrem um lugar no reino de um homem religioso, mas não encontrarão espaço no de Deus. Carl morava na costa leste dos Estados Unidos e Jim na costa oeste. Ambos eram casados e cometeram adultério. Eles não se conheciam, mas eu conhecia os dois. Ambos confessaram sua infidelidade à esposa, arrependeram-se e pediram perdão. Porém, os desfechos em cada caso foram diferentes. Quando Jim confessou seu erro, sua esposa logo se mostrou disposta a lhe perdoar. No entanto, quando discordavam de algo ou vinham a discutir, ela o lembrava de que ele a havia traído. Aquele era o trunfo que ela possuía no jogo do casamento, e uma vantagem significativa nos momentos de intimidade. A outra esposa, por sua vez, precisou de certo tempo para poder dizer que perdoava o marido. Foi preciso esforço, oração e muita conversa para chegar lá. Contudo, depois que lhe perdoou, nunca mais tocou no assunto. Quando Carl me contou o ocorrido e disse que o casamento havia sido curado, mencionei também que a relação dos dois estava mais forte do que nunca. Quando Deus nos perdoa, ele se esquece dos nossos pecados, embora o diabo continue se lembrando deles. Quando insistimos em não esquecer ofensas passadas, podemos manter nós mesmos e as outras pessoas numa espécie de cativeiro. Suponhamos que alguém me peça $20 emprestado, prometendo me pagar a quantia da próxima vez que nos encontrarmos. Qual é a primeira coisa que me ocorre quando vejo essa pessoa novamente? Os meus $20. Se ela nunca me pagar, toda vez que a vir, a primeira coisa que pensarei será o dinheiro que ela me deve. Isso sempre estará entre mim e ela. Para que o obstáculo seja removido, devo perdoar-lhe, ou então ela deve me pagar a dívida. Porém, a restituição vem depois e não antes do perdão. Ora, se preciso perdoar a essa pessoa, mesmo que ela não me pague, só poderei fazê-lo mediante a graça. Se fomos perdoados,
também devemos perdoar generosamente. O maior presente que podemos dar às pessoas é o perdão. O perdão não exige obras ou pagamento da parte de quem o recebe como requisito para ser dado. Se assim fosse, ele seria merecido e deixaria de ser fruto da graça. Quem peca e pede perdão a Deus, mas não se perdoa, ergue uma barreira entre si e o Senhor. Ao não se perdoar, mesmo já tendo recebido o perdão de Deus, a pessoa se faz maior que o Senhor. Portanto, é um erro terrível continuar castigando a si mesmo quando o perdão de Deus é dado de graça. O perdão genuíno. Quando concedemos perdão, devemos fazê-lo no mesmo espírito que nos foi pedido. É uma ofensa para a integridade do outro ser tratado com desprezo ou receber um perdão fingido quando se deseja sinceramente consertar uma atitude errada, um erro de julgamento ou uma impressão equivocada. Certa vez, durante um intervalo em um dos nossos eventos para homens cristãos, um homem veio falar comigo e me perguntou se poderíamos conversar depois da palestra. Eu tinha um voo marcado, mas prometi que falaria rapidamente com ele antes de sair. Tão logo a reunião terminou, ele foi me encontrar atrás do palco. Pastor Cole, disse ele, eu ouvi o senhor pregar 2 anos atrás e não gostei do seu jeito. Achei o senhor arrogante, exagerado e insensível. Na verdade, a palavra que descreve a impressão que tive a seu respeito é um palavrão, mas não vou repeti-la. Acontece que um amigo me convenceu a vir com ele na palestra de hoje, e eu percebi que estava errado. O senhor fala de um jeito firme, mas é uma firmeza com amor. Seu coração não é duro. Queria conversar com o senhor de todo jeito para lhe pedir perdão pela minha atitude. Ora, a atitude daquele homem nunca me magoara, tampouco me atingira de alguma maneira. Tenho ouvido tantas críticas ao longo dos anos que poderia simplesmente ter ignorado sua fala e respondido: não se preocupe com isso. Porém, se o tratasse com indiferença ou lhe dissesse que ele não precisava me pedir perdão, estaria menosprezando sua franqueza. Por isso, olhei para ele com sinceridade e apertei sua mão. Obrigado por me dizer tudo isso, falei. Aprecio muito a sua honestidade e lhe perdoo. Vamos orar. Ele foi embora sem nenhum peso na consciência e eu sem ter menosprezado a atitude dele. O perdão foi liberado no mesmo espírito em que foi pedido, e fim de caso. O perdão sempre emana do espírito e não apenas das palavras. Quando a atitude de perdão não se encontra verdadeiramente em nosso espírito, dizer que perdoamos ou nos esforçar para mostrar o que fizemos não resolve a questão. Deus nos concede perdão não apenas na palavra, que afirma que Ele nos perdoou, ou no Calvário, onde o perdão foi consumado, mas também ao enviar seu Espírito ao nosso coração, a fim de testificar conosco que o perdão foi concluído. Um conhecido técnico de futebol americano havia acabado de deixar o escritório rumo ao último treino de sua equipe antes da principal partida do ano. Porém, antes de sair, sua esposa lhe perguntara algo acerca dos filhos, que vinham se comportando mal. Com palavras ríspidas, ele a mandou cuidar do assunto. Afinal, será que ela não sabia que ele estava se preparando para o grande jogo? A caminho do estádio, porém, ele se deu conta de que a partida ocuparia apenas aquele dia, mas que os filhos estariam com ele a vida toda. Assim, parou o carro no acostamento da congestionada avenida e ligou para casa, ciente que se atrasaria para chegar ao treino. Conversou com cada um dos filhos e em seguida com a esposa. Sinto muito, me desculpe pela minha atitude, disse ele, pondo-se a resolver o problema que criara a tensão inicial. Diferentemente dele, que havia tido tempo para refletir enquanto dirigia pela avenida, a esposa não tivera 1 minuto de tranquilidade. O inesperado telefonema do marido a pegou desprevenida. Afinal, estivera lidando com os filhos contrariados com os próprios sentimentos e ainda com os problemas que o marido resolvera por telefone. Não tinha tido tempo de se recompor. Sem pensar direito, ela respondeu: "Eu lhe perdoo." No entanto, o perdão que concedeu
foi apenas de boca e não de espírito. Naquela noite, quando ele chegou em casa, a situação era outra. A esposa passara um bom tempo refletindo sobre como fora bom ele lhe telefonar. Pensara nele com carinho e lhe perdoara do fundo do coração. O perdão havia sido consumado. O perdão precisa ser concluído. O perdão de Deus está disponível para nós, mas só podemos recebê-lo se o pedimos. Embora o Senhor tenha nos perdoado, o perdão só é consumado quando o recebemos. Reconhecer o que Cristo fez não é tudo. Só quando recebemos o perdão divino é que podemos gozar de paz e alegria incomparáveis. Perdão extraordinário. O perdão pode brotar das mais extraordinárias fontes e produzir as mais incríveis circunstâncias. Certo homem, chamado All, que conheci na cidade de Phoenix, contou-me uma história impressionante sobre a sua transformação de vida. Como ele próprio admitira, era um violento cajun, oriundo de uma região pantanosa próxima a Nova Orleans. A nota de rodapé na página 121 tem o seguinte: os cajuns são os descendentes dos colonos franceses ou acadianos que foram expulsos do Canadá e se fixaram nos pântanos e manguezais do sul do estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Beber, brigar e falar palavrões faziam parte de seu estilo de vida. Ir preso por ter bebido demais era quase uma rotina. Contudo, sua esposa desejava uma vida melhor para ela e as duas filhas. Todo domingo, um ônibus levava as meninas para a igreja. Periodicamente, duas amáveis senhorinhas cristãs iam à casa deles para conversar com a esposa e certificarem de que as meninas iriam à escola dominical. Quase sempre, O conseguia escapar das visitas. Porém, quando acontecia de o pegarem em casa, ele as xingava, proferindo impropérios e insultos a fim de afastá-las de lá. Certo dia, então, a esposa de O juntou suas coisas, pegou as filhas e saiu de casa. O estava livre. Agora, nenhum parente o impediria de levar sua vida desregrada. Numa noite de sábado, após a esposa tê-lo deixado, a campainha tocou. Um amigo de O, que o aguardava na sala com as moças que o acompanharia na noitada, atendeu a porta e subiu correndo para contar-lhe que as duas senhoras esquisitas o aguardavam lá embaixo. Imediatamente, O deduziu quem era. A raiva subiu-lhe à cabeça. "Fala para ir embora", disse. Não demorou muito, o amigo voltou. "Cara, elas não querem ir. As meninas e eu estamos dando fora. Isso aqui está muito estranho." O desceu as escadas enfurecido. Lá estavam as duas velhinhas púdicas, assentadas no sofá, com as mãos sobre as pernas. Ele as recebeu com palavrões, ameaçando que se voltassem a colocar os pés em sua casa, acabaria com elas. Gritou ainda uma série de obscenidades. Entretanto, ele estava tremendo por dentro. Não de raiva, mas de medo daquelas duas almas serenas assentadas à sua frente. Quando finalmente parou para respirar, uma delas falou com firmeza: "Sabemos tudo a seu respeito. Não temos medo de você. Estamos aqui porque queremos lhe dizer que o Senhor lhe perdoa, e nós também. Cremos que ele nos mandou até aqui para que você seja salvo." Ao ouvir aquilo, O reiniciou seu furioso discurso, disparando novos insultos. Quando me contava a história, disse que nunca havia sentido tanto medo na vida como naquele momento em que xingou as duas senhoras. Quando silenciou novamente, elas aproveitaram a oportunidade para falar. "Sabemos que você quer que saiamos daqui, mas quando estávamos orando, o Senhor nos disse para virmos até sua casa porque Ele quer salvá-lo." As duas senhorinhas eram mais fortes de espírito do que O. Por mais que eles bravejassem, elas permaneciam imóveis, assentadas na sala como se fossem duas estátuas de granito. Recusavam-se a ceder território. Por fim, já não tendo mais o que dizer, O se assentou numa poltrona e começou a chorar. Ao final daquela noite, ele entregou a vida ao Salvador que a havia encontrado. "Cara, elas foram firmes comigo", disse-me. "Foram duras na queda, mas conseguiram me ganhar para Cristo." O comentário na página 123 diz: "Uma coisa é pedir de Deus uma resposta,
outra coisa é ser a resposta. Aquelas mulheres tinham no coração o perdão que Deus desejava conceder a Ó. Tudo o que ele precisou fazer foi recebê-lo. Antes disso, o perdão divino não tinha a menor utilidade para ele. Uma coisa é pedir de Deus uma resposta, outra coisa é ser essa resposta. Perdoar ao próximo pode vir a ser a resposta de Deus às orações de outrem. Apenas o poder do Espírito pode nos capacitar a perdoar como Deus nos perdoa. Quando o Espírito Santo nos conduz no ato de perdoar, somos capazes de liberar perdão. Certa vez, em uma de nossas reuniões para homens realizada em Anaheim, na Califórnia, um homem se levantou e fez uma confissão. Hoje à noite entreguei meu coração a Cristo e percebi que preciso pedir perdão para o meu filho, falou. Nós dois precisamos da ajuda de Deus. Nunca fui um bom pai e isso o feriu. Será que podem orar por mim? Da plataforma onde eu me encontrava, perguntei-lhe onde estava o seu filho. Ele apontou para a fileira de assentos em que o jovem estava sentado. Pedi então que o rapaz se pusesse de pé. Você acredita que seu pai está sendo sincero? Perguntei. Sim, respondeu. Imediatamente, o pai olhou para ele e perguntou: Você me perdoa, filho? Sim, replicou o jovem. Os presentes abriram caminho para que o pai chegasse até o filho. Enquanto os dois se abraçavam, os demais se colocaram de pé, irrompendo em aplausos e assovios, e trocando cumprimentos uns com os outros. Um mês depois, fiquei sabendo o que acontecera após a reconciliação. Naquela noite, os dois foram para casa e contaram o ocorrido à mãe e à filha. Porém, o que os filhos não sabiam era que seus pais nunca haviam se casado no papel. Quando tinham resolvido morar juntos, não acreditavam em matrimônio, e ao longo dos anos, o pai sempre se mostrara resistente à ideia de se casarem. Depois de se alegrarem em família pela renovação do relacionamento entre pai e filho, cada um se retirou para dormir. Na privacidade do seu quarto, aquele homem pediu perdão à companheira por nunca ter se casado com ela e, em seguida, pediu-a em casamento. Ela aceitou. Então, os dois chamaram os filhos novamente na sala para contar o que havia acontecido e pedir-lhes perdão. A semana seguinte foi marcada pelos animados preparativos para o casamento. No sábado seguinte, ao final do culto da noite, o pastor da igreja pediu que a congregação permanecesse assentada, pois algo especial iria acontecer. Então, pai e filho caminharam até o altar e se posicionaram ali, de frente para a porta da igreja. Em seguida, o órgão começou a tocar a marcha nupcial e a mãe entrou com a filha. Os filhos se posicionaram ao lado dos pais e o pastor perguntou: Quem traz este casal aqui hoje para ser unido em matrimônio? Nós, responderam os filhos. O perdão produzira tanta libertação quanto unidade naquela família. Perdoar é ser perdoado. É assim que Deus faz. O maior presente que temos hoje é o perdão, seja para dar ou receber. Nos momentos difíceis, podemos ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo. Ao perdoarmos, fazemos um favor a nós mesmos. Ao retermos o perdão, prestamos-nos um desserviço. O perdão é um traço de maturidade do caráter masculino. Quando morremos para os próprios sentimentos e deixamos o Espírito de Deus operar em nossa vida, podemos apresentar aos outros e a nós mesmos uma realidade completamente nova. Experimente! Você não vai apenas gostar dos resultados, você vai amá-los. E é muito melhor estender perdão do que recebê-lo. Pensamentos finais. O perdão abre portas, a falta de perdão as fecha. Quando Deus nos perdoa, nossos pecados deixam de pesar contra nós. O perdão é o maior presente que podemos dar aos outros. O perdão sempre emana do Espírito e não apenas das palavras. Uma coisa é pedir de Deus uma resposta, outra coisa é ser essa resposta. Questões para reflexão. Quando criança, o que você aprendeu acerca do perdão aos outros? Que elemento de Cristo habita em você hoje e pode ajudá-lo a perdoar aos outros? Há alguém em sua vida que você julgue ser a pessoa mais difícil de perdoar? O que você poderia fazer esta semana para começar a liberar-lhe perdão?